Olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um episódio do Podcast-se. Bom, você que está chegando agora, já quero pedir aquela força, aquela sua ajuda para que você comente, compartilhe e, obviamente, aí deixe o seu comentário, tá bom? É importante que você compartilhe esse vídeo aqui, é um projeto novo. Hoje a convidada é mais do que especial e eu tenho certeza que você vai adorar, tudo bem? Bom, lembrando mais uma vez, antes da gente falar aqui com a nossa convidada, que esse podcast, o Podcast-se, é um podcast do Comunique-se em parceria com o Dino, divulgador de notícias. Então, se você quer saber um pouco mais sobre os nossos serviços, os nossos produtos e como ele pode te ajudar a impulsionar a sua comunicação, é só você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Bom, dito isso, vamos agora para a nossa convidada, que hoje é mais do que especial. Bom, hoje eu converso com uma pessoa, uma profissional maravilhosa, ela que iniciou a sua carreira no rádio, migrou também para a internet e hoje já coleciona aí 15 anos só na TV. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores, vamos falar sobre a carreira dela e ela está aqui para explicar tudo e muito mais, tá bom? Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui nada mais, nada menos, senhoras e senhores, do que Milena Machado. Olá, Brasil! Tudo bom, Gabriel? Obrigada Tudo bom? pelo convite. Imagina, eu que agradeço, tá? Eu sei que é difícil essa correria, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas eu quero muito te agradecer a sua presença, tá bom? Eu fiz questão de vir, eu acho que vocês estão fazendo tudo com tanto carinho, com tanta seriedade. Com certeza. Então eu falei, não, eu vou lá, podem contar comigo. Maravilha. Bom, para a gente iniciar, como de prática, eu sempre pergunto aqui para os convidados o início da carreira. Eu acho que é legal a gente falar sempre do início, como tudo começou. Você já tem vários anos em rádio, em televisão, também coleciona diversos projetos, agora está com podcast também, a gente vai falar disso. Mas eu queria que você falasse como começou Milena? Como foi isso? Pois é. Nossa, eu acho que a minha vida, desde pequenininha, sempre foi comunicação, assim, falando sobre a minha família. Então, eu tenho do lado da minha mãe, eu tenho avós, várias gerações, na verdade, que se interessaram por fotografia. Então, eram fotógrafos profissionais. Olha só, que legal. Fotojornalista. Do lado do meu pai, eu tenho a família de professores, né? Tias professoras. Meu avô é comerciante, também envolvido com política. Então, acho que era muito natural eu seguir para o caminho da comunicação. E agora, quando eu comecei a faculdade, a minha grande preocupação era fazer uma boa escolha, entender exatamente qual era o veículo de comunicação que mais combinava comigo. Mas você já sabia que ia para a área de comunicação? Sim, sim. Ah, quando eu prestei vestibular, não. Que é sempre assim, sempre gera essa dúvida, né? Para onde que eu vou agora, né? Eu achava que ia fazer direito, eu prestei um monte de vestibular para direito, até que minha mãe falou, eu acho que você combina tanto com jornalismo, por que você não presta? Tenta, Nossa, vê como assim. é que é. É sempre assim. E até quando eu vou às faculdades, eu dou algum conselho para os jovens, eu falo, escute sempre, né, seus pais, né? Eles são as pessoas que melhor nos conhecem. Então, eles sempre têm alguma coisa a acrescentar, uma observação assim que tem mais coerência com o que a gente é, né? Bom, no fim foi exatamente isso, assim, eu prestei, passei, comecei a fazer para ver como é que era a faculdade, adorei. Aí esqueci direito, eu não quero mais fazer direito, né? E fui para a faculdade. Desde o primeiro ano, eu me preocupei, desde o primeiro ano eu me preocupei em arrumar logo um trabalho, fosse um estágio ou um trabalho mesmo, mas voltado para essa área. E eu era uma pessoa muito tímida. Eu nasci no interior. Olha só. Vim pequenininha para São Paulo, uns Que 11 cidade anos você mais nasceu? ou menos. São José dos Campos. São José dos Campos? Olha só. Não é tão interior assim, né? Vamos dizer, né? Uma cidade grande, uma das maiores do Brasil. Mas eu morava num bairro residencial, então era uma coisa assim, bem familiar. Todo mundo se conhecia, né? Quando a gente vive num lugar assim, a gente se esforça menos naturalmente, né, para se fazer conhecido, né, não precisa se apresentar, Exato. Então todo mundo sabe quem você é, né, filha de quem, etc. Essas coisas assim. Então eu era muito tímida, foi um desafio para mim encarar São Paulo, assim, quando eu cheguei aqui no finalzinho do ginásio, do meio para o final do ginásio. Bom, então aí na faculdade eu falei, eu preciso me desenvolver, acabar com essa timidez logo, preciso arrumar um estágio logo, porque se eu quero TV, eu não posso ter vergonha, né, de conversar com as pessoas, de olhar na câmera e tal. E desde o início você falou que eu quero TV.
Eu tinha essa ideia de TV, mas eu Sério? queria ter certeza. Aí eu fui trabalhar com a minha avó materna, como fotógrafa também, fazendo parte da equipe dela. Então, isso acho que foi um passo importante para eu me desinibir, para eu também estudar mais o meu olhar com relação à imagem, os enquadramentos, né? Coisas que hoje me favorecem, ao longo da minha carreira me favoreceram muito, porque eu sempre fui muito participativa no meu trabalho. Então, até de dialogar, trocar ideia com o cinegrafista, de também trocar ideia com o editor, sabe? De criar uma coisa bem legal, assim. Então, começou por aí, nesse olhar fotográfico. Aí, no paralelo, eu tinha muita vontade de conhecer o que era rádio também e me inscrevi, fui até a rádio, me ofereci para um trabalho que, por coincidência, existia uma vaga de estágio lá e eu comecei fazendo atendimento ao ouvinte na Rádio Nativa. Olha só, então eu tinha naquela época, né, que perguntar o nome, sobrenome da pessoa, qual o bairro que ela falava, quantos anos ela tinha, qual era a profissão dela, que tipo de música mais ela gostava, se ela tinha alguma música para oferecer, para quem ela queria oferecer. Era assim antes o rádio. Né? E eu gostei bastante, mas fiquei bem pouquinho tempo lá, 1 mês mais ou menos, porque eu me vi assim, numa dúvida muito grande naquele momento, no primeiro ano. Eu queria aproveitar tudo que a faculdade pudesse oferecer. Eu fiz Casper Libero e, ao menos na minha época, acho que a faculdade continua num bom nível, com certeza. Com certeza. Mas eu me lembro que, na minha época, todos os professores, praticamente todos, eram assim, atuantes no mercado. Então, eles tinham muito a compartilhar, sabe? Muito a ensinar. E eu queria muito focar na faculdade. Então, eu fiquei em dúvida, será que eu fico na faculdade ou será que eu faço estágio? Eu estudava de manhã, eu falava, mas à tarde eu vou fazer estágio. Eu devia estar estudando, lendo o que os professores pedem, fazendo os trabalhos, né? Aquela... É um momento que você tem muito mais inseguranças, né? Total, do que certeza. certezas, né? E muitas dúvidas. Bom, então eu fazia esses estágios durante as férias. Julho, dezembro, janeiro, fevereiro. Aí depois eu fui adiante, eu entendi que se eu fizesse eventos, eu também me desinibiria. E eu comecei a fazer eventos muito específicos, por exemplo, mostra de decoração, coisas que eu tivesse que falar. Olha só que legal. Explicar o ambiente. Eu sempre me impus muitos desafios. Sim. Então eu imaginava onde eu queria chegar, traçava um plano e falava como eu vou chegar até lá. E fui criando os meus desafios, indo atrás das oportunidades. Na rádio foi assim. Eu fui lá e me ofereci, depois nos eventos também. Foi numa mostra de decoração e arquitetura que um arquiteto passou e falou, nossa, você é ótimo explicando, que faculdade você faz? Eu falei, Casper Libero. Aí ele disse, mas é jornalismo? Eu falei, é. Aí ele, mas você sabe muito de decoração e arquitetura? Eu falei, estudei, né, para estar aqui. Ele, nossa, vou te indicar para um amigo meu, o Cláudio Schileder. Cláudio Schileder, isso mesmo. E ele era assessor de imprensa, Schileder. Era essa a pronúncia. Cláudio Schileder. Aí comecei a trabalhar com o Cláudio, fazendo assessoria de imprensa para bares e restaurantes. E foi muito legal também. Aí eu fiquei 6 meses, porque tinha a ver com a minha área. Então você já tinha foi se entendido. aprofundando ali. Eu percebi que dava para muita coisa que eu assistia nas aulas encaixar e aproveitar durante o estágio. E aí a gente tinha contas importantes, restaurantes muito legais, renomados, e a gente até lançou o Absinto aqui no Brasil. Olha só, que legal. Então foi um trabalho bem, bem legal. Aí saí, aí fui fazer curso de locução. Olha que maravilha. No Senac. Nossa, maravilha. Naquela época, a exigência do diploma para jornalista caiu. Então, tudo isso que eu fiz não ia contar nada para eu conseguir o diploma, sabe? Era realmente proatividade minha, uma preocupação minha em fazer escolhas certeiras, em me conhecer. Com certeza. E tal. Que eu acredito até que seja a maior preocupação de quem faz também, para quem está se formando em comunicação e jornalismo, essa seja a maior preocupação. A gente até comentou isso aqui em algum dos episódios aqui anteriores. É basicamente isso. O cara que está se formando em jornalismo, em comunicação, ele tem que se encontrar muito cedo, né? E saber para que área que ele melhor se encaixa. Seja TV, rádio, o impresso, o online agora também, vindo muito forte. Sim. Então, isso acaba também facilitando a pessoa. Pô, eu gosto muito de rádio e TV. Pô, então vou atrás, deixa eu ir atrás. Isso acontece bastante com quem estuda comunicação e jornalismo, né? Aí fui buscar a técnica no Senac e também o famoso DRT.
Ah, sim. Porque tendo feito jornalismo, eu sairia com o MTB, que é um registro no Ministério do Trabalho, mas eu precisava do registro da Delegacia do Trabalho, que era o DRT, que é uma função mais técnica de rádio e TV. Então, eu fui para aprender e para tirar esse DRT, porque aí sim eu teria o passaporte para trabalhar em rádio ou em TV. Então, fui fazer um curso de locução noticiarista. Lá no Senac. Senac eu fiz de produção de rádio e TV. Ah, que legal. Eu fiz lá e agora estou finalizando na Rádio Oficina, de comunicador também. Ótimo. São 2 lugares fantásticos. São 2 lugares maravilhosos, sérios, assim, e ali, de fato, você aprende a técnica. Não é? Então é legal, é bastante legal. Faz bastante, né? Pratica muito ali no dia a dia. Para quem gosta de comunicação, é ideal. Então, eu amei. Aí eu estava prontinha para entrar em TV e um dos professores, Matina Suzuki, ele... fez uma proposta para a turma e ele falou assim, o melhor aluno do semestre eu vou levar para trabalhar comigo no IG, na internet, né? E ele tinha critérios de melhor aluno, não só a nota, mas a participação e não sei o que, tal. Um professor muito generoso, assim, profissional fantástico, admiro muito o Matinas até hoje. E aí, para minha surpresa, eu consegui esse estágio. Olha só, né? Aí, eu, na minha ingenuidade, né, gente? A gente é bem maturo, né? Porque eu falei, mas não tem nada a ver com o que eu quero. Acabei de fazer um curso de locução noticiarista no Senac. Assim, pô, como que eu falo tô buscando não, né? um estágio em televisão, né? Se o senhor conhecer alguém, alguma oportunidade, eu vou agradecer. Mas a internet, aí ele, Milena, deixa eu te explicar. A internet é assim, assado. Em resumo, né? Ele me disse, olha, tudo que a gente tem hoje de concreto vai estar na internet. O jornal vai para a internet, o rádio, a TV. Olha Naquela só. época, ele já tinha isso foi em essa que visão. ano? 1999. Não, peraí. 2001, acho. Olha só que visão, né? Que visão, já naquela época já falando sobre isso, né? Naquela Olha só época que legal. falando sobre isso, 2001, acho. 2001. E aí... ele falou assim, você vai ser minha assistente, vai trabalhar na minha coluna, e a coluna faz muito o que TV faz, eu te garanto, porque ele também já tinha trabalhado em TV, né, no Roda Viva, tudo. E aí você vai produzir vídeos, você vai produzir texto, você vai produzir foto. Aí eu pensei, eu falei, bom, ele está falando, tem razão, né? Eu vou conseguir colocar tudo em prática, né? Seja a escrita para um jornalismo impresso, seja o vídeo para a televisão, as gravações, todas. Também a gente colocava música na coluna, tinha ilustração. Era um trabalho muito legal. A coluna dele era muito bonita, muito bem feita, assim. Fora as histórias, né? Tudo que ele contava, trazia de experiência na coluna, era muito legal. E aí fui eu lá fazer mais 6 meses desse estágio. Engraçado, ciclos, isso é uma outra coisa que também observo na minha vida. Então, começou com ciclos de 1 mês, depois ciclos de 6 meses, ciclos de 1 ano, depois de 3, 4 anos e agora ciclos maiores, quase de 10 anos. Essa é uma outra coisa que eu aprendi com ele, a fazer projetos pensando em ciclos, né? O tempo para adaptação, o tempo para eu poder compor alguma coisa, né? O tempo para me consolidar ali e analisar para ver se continua, abre um novo ciclo ali, mas com uma outra proposta, uma outra pegada, ou se vai para outro lugar. Então, foi uma experiência fantástica. Um beijo para você, Matina, se estiver me assistindo. Foi muito, muito legal. Aprendi muito mesmo, profissionalmente. E da vida também. Com certeza. Bastante. Essa parte de ciclos é muito importante. A gente até entender para a gente como é que cabe isso e como a gente também dá tempo para nós. Sim. Então, a gente que está aprendendo coisas novas, a gente dá a liberdade para que nós entre, de certa forma, em uma área nova, em um formato novo. E até mesmo a gente consiga pensar... Pô, como que está sendo isso para mim? Como está sendo essa transição? E como que isso vai chegar para mim também? Porque a gente tem um tempo, querendo ou não, mesmo após tantos anos assim, de experiência, a gente acha que a gente aprende tanta coisa nova, às vezes, no dia a dia, que às vezes a gente pensa que pô, vai ser fácil, vai ser da mesma maneira. E por mais que seja na mesma área, quando a gente troca ali de posição, ou até mesmo, pode até ser mesmo de emissora,
ou de qualquer posição que a gente esteja nesse exato momento, a gente pensa que vai acontecer poucas mudanças, mas diferentemente disso, isso muda também a nossa rotina, o modo como a gente vai enxergar as coisas, o modo como a gente vai até mesmo fazer as coisas. Então, é legal essa parte do ciclo que você falou, porque a gente precisa realmente ter essa parte de dar esse tempo para a gente entender, para a gente se adaptar. E isso é uma coisa legal, né? Uma coisa que você levou assim como estilo de vida, né? Sim, olha que sorte que eu tive, né? Que oportunidade, total, né? Sempre me relacionando. Nem todo mundo tem essa percepção e é importante que a gente tenha, né? Profissionalmente com grandes nomes. Na época do Claudio Schleder também aprendi bastante coisa. Aí eu só saí do IG, que eu fui trabalhar no IG. Só saí do IG porque surgiu uma vaga em TV que um outro professor me chamou. Como ele sabia que eu tinha completado o curso. E gostava também. Locução. Isso, aí ele era de rádio. Lembrou. Aí ele falou, olha, vai lançar uma TV nova, tal, o que você acha? Manda seu currículo, acho que você está pronta, tal. E aí eu fui para essa TV. E quando eu fui, eu pensei assim, bom, eu já vivenciei 2 ciclos de 6 meses, né? 3 ciclos, na verdade, assessoria. O aprendizado no Senac durou 6 meses e o trabalho com matinas na internet mais 6 meses. Então, 3 ciclos de 6 meses. Falei, não, agora esse daqui tem que durar 1 ano. No mínimo. Eu não vou pensar em outra coisa, não vou olhar para o lado, não vou sonhar mais 6 diferente. Meses. Agora eu quero ver o que dá para fazer, o que dá para crescer, aprender, desenvolver em 1 ano. E aí eu fui trabalhar nessa TV por quase 1 ano, saí um pouquinho antes. Saí um pouquinho antes porque um projeto que eu tinha desenvolvido na faculdade com um professor e um colega, partiu de uma ideia deles, mas quando a gente se juntou e que o negócio aconteceu mesmo, vingou. E o Canal 21 colocou na programação. E aí eu fui fazer lá mais 1 ano. Falei, não, pelo menos 1 ano, vou ficar aqui e tal. Fiquei ali cobrindo mercado publicitário nesse projeto autoral e foi bacana também. E saí de lá para fazer uma outra coisa que eu também tinha vontade, que eu não sabia mais ou menos como era, mas enfim. Um colega de faculdade tinha uma tia que tinha uma produtora e que atendia a OAB e que estava precisando de repórter para cobrir a OAB. Eu falei, agora eu vou ver, esse direito era realmente o que eu não queria. Era a sua chance agora. Era a minha chance. Essa oportunidade eu não podia deixar passar. Né? Eu já estava formada, tudo, mas eu falei, não, pera. Eu entrei já na TV, já fiz 2 trabalhos, né, 2 ciclos de um ano em TV, mas eu não posso deixar passar isso. Eu vou atender os advogados, vamos ver como é que é. Aí fiquei 1 ano trabalhando nessa produtora e, no paralelo, também fazendo correspondência internacional, que era outra coisa que eu queria saber como é que era, para os brasileiros que moravam no Japão, através de uma produtora chamada IPC-TV, que na época era retransmissora da Globo e da Record no Japão. Então, eu falei, quero ver como que é esse modo de pensar do correspondente, como é que surgem as pautas, como é que a gente produz, como é que é essa questão do fuso horário. Enfim, queria entender como é que a gente fala uma coisa aqui nesse país que pode servir para outra pessoa no outro país. E a gente falava de tudo, de arte, de serviços médicos, informações econômicas. A gente falava de tudo para os brasileiros de lá, né? Porque foi interessante, porque no Japão, vamos dizer assim, existem, não sei se a gente pode falar níveis, ou enfim, existe o japonês do dia a dia, o japonês mais formal, né? Um japonês mais elaborado. Sim. E quando os imigrantes vão para o Japão, esse do dia a dia também, até esse do dia a dia é difícil para eles. Né? Quando eles vão principalmente ao trabalho, reencontrar com a família. Então, se eles precisam ir ao médico, eles vão com um tradutor. Para ter uma informação no jornal, a leitura não é tão fluida, falar não é tão fluente. Então, a gente tinha um trabalho muito importante de levar a informação para esses brasileiros que estavam morando no Japão, né? Então, foi muito legal. E aí, depois disso, eu falei, bom, agora eu tenho que ir para uma emissora. Tá na hora, né? Uma emissora de verdade, porque eu já tenho experiência de vídeo e tudo, né? Então já fechei aqui os meus ciclos, já tinha estou preparada. Exatamente, 3 de 1 ano, mas foi 1 ano e depois outros 2 no paralelo. Outros 2, né? Divide ali. Então eu falei, agora eu tô pronta, posso ir. E foi aí que apareceu a primeira oportunidade na TV aberta com a Rede TV. Se eu te contar como foi, você vai falar, não acredito, ela é guerreira eu quero mesmo. saber. Como aconteceu? Quero saber. Por favor, compartilhe com a gente. Pois Se é. puder, claro. Super posso. Eu fiz uma porção de materiais com tudo isso que eu tinha. Aliás, essas oportunidades foram boas porque eu queria diversificar também o meu currículo em vídeo.
E aí, assim, mas eu fiz uns 15, 20 materiais. E distribuí em várias TVs. E aí, uma delas, um amigo meu, que eu fui pedir emprego junto com um amigo meu, ele falou assim, vamos lá na Rede TV, porque eu conheço um amigo lá. Em vez da gente mandar pelo correio... o famoso amigo. Fita, o famoso amigo, né? A fita pelo correio, gente, era uma coisa assim, vocês não podem imaginar. Porque hoje a gente, até dependendo do e-mail, né? Marca se a pessoa leu ou não, né? Exato, avisa da né? leitura. Então, você fica em paz com você mesmo, né? Mandei meu currículo, a pessoa abriu, ok. Se tiver a vaga, vai chamar. Naquela época, a gente não tinha. Não tinha, né? Não Manda tinha e reza, né? Espera. E o telefone para achar, né? Nossa. Se a pessoa recebeu a fita, se ela assistiu, liga no PABX e a pessoa nem sabia, né? Porque eram infinitos telefones. Exato, né? Não só telefone, mas material que chega também, né? Tudo. São vários materiais. Até encontrar, Milena, não. Nossa, era uma angústia imensa. Não sei quem é, não. Aí, quando esse amigo falou que tinha um amigo que trabalhava na Rede TV, eu falei, gente, agora, chance, tem né? que ir. Vamos lá. Aí chegamos lá, não conseguimos entrar, porque o amigo não foi trabalhar naquele dia. Meu Deus. Aí, o que a gente faz? A gente já tinha tomado um ônibus porque era em outra cidade. A Rede TV mudou de endereço agora. Uhum. A gente tinha tomado um ônibus, interurbano que fala, né? Sim. Mas um ônibus de viagem, tudo, e a gente estava lá esperando, até que a gente conseguiu a informação de que ele não tinha ido trabalhar. Vamos embora, não vamos? As fitas, né, embaixo do braço, dentro de uma mochila, né? No caso dele, a minha estava nos envelopes, assim, as minhas fitas embaixo do braço. O que a gente vai fazer? Eu falei, vamos esperar aqui, vamos contar para todo mundo que a gente veio trazer material. Alguém tem que pegar. Não é possível, né? Alguém vai ter que pegar isso aqui, né? Exatamente. Já que viemos, vamos até o fim. Mas será que esse é o melhor meio? Não sei o que. Eu falei, ou a gente volta, né? Então vamos ficar. E a gente ficou. Até que o Roberto Martins, que hoje é diretor de produção na Rede TV, estava passando, ele era produtor do programa do Clodovil, cumprimentou ele de vista, assim, tal, e a gente contou, falou, tudo bem, você vai entrar, tal. Mas nenhum de vocês conhecia ele, ou não? De vista, ele conheceu o meu amigo. De vista. Aí, a gente contou que estava lá com os materiais, tal, se ele não podia entrar, porque não podia deixar na portaria, não podia ninguém pegar, tal. Aí ele falou, eu quero sim olhar, a gente está precisando de repórter aqui no programa do Clodovil, eu quero olhar. Aí pegou o meu, pegou o dele e tal, e falou, a preferência é mulher, mas vou levar o teu também, é Ricardo Martins, o meu amigo. Um beijo para você também, Ricardo. E aí ele pegou o material e olha como as coisas são quando tem que ser, né? Ele foi colocar no videocassete a fita, viu, gente? Pra assistir. Lembrar isso, né? Não tem essa de Bluetooth, dá play no vídeo. Dá play, entra no YouTube, não tinha nada disso, né? Nada disso. Era um bloco de fita, né? Era. Maravilha. E aí, eu não sei se o cabo não funcionava, eu não sei o que aconteceu, que era só chiado e a minha voz. Então, chiado de imagem, aquele cinzinha chuviscado. Que hoje também a TV nem faz mais isso. Não faz, né? Aquele trabalho que tinha com as antenas. Porque tinha a ver com a sintonia com as antenas. Imagina, não tem mais quando tinha isso. aquela antena que você enrolava, dobrava, subia. Hoje no máximo faz uns quadradinhos, né? Um pixel. Ali, mas hoje... No máximo. E aí, ele tinha me visto fisicamente, estava ouvindo a minha voz... E aí chamou a diretora, falou, Lígia, vem cá. Lígia Cili, um beijo para você, ela hoje está fazendo Operação Cupido, o programa da Luciana Gimenez. Escuta isso aqui, acho que essa moça pode ser... Roberto, como que ela pode ser repórter? Eu não tô vendo, cadê a moça? Me acha uma máquina que dá play nesse vídeo para assistir essa moça. Não, mas eu já vi essa moça pessoalmente, me deixa fazer um teste com ela. É legal, o Clodovil vai gostar. Só escuta aqui o que ela tá falando para você ver que a moça sabe fazer e tal, não sei o quê. E o Clodovil, hein? Aí ela falou assim, exatamente isso, olha, conta e risco sua. Ou você me arruma um lugar onde eu possa assistir essa fita e aí eu te falo se a gente testa ela ou não. Ou então, você quer fazer? Quer arriscar? Pega e faz, mas aí quem vai ouvir o Clodovil é você. Aí ele me ligou em seguida e falou, tem uma pauta para você, quer fazer teste? Eu falei, quero. Fui e fiz. E aí pediram para o Clodovil olhar antes. Ele não quis, ele falou, não, eu vou assistir e avaliar no ar. Eita! Mas não, mas pera lá, um teste ou no ar mesmo? Entra ao vivo e aí eu avalio. Ele quis assistir, me conhecer no ar, enquanto o programa estava ao vivo. Ele não quis assistir antes para saber se ia contratar repórter, não. Ele falou, não, põe no ar e eu vou avaliar no ar e te digo se ela vai ser contratada ou não. Caramba, que pressão!
No ar. E aí eu nem sabia que isso ia ser assim, né? Nem sabia. Eu só fiz o teste e pronto. O Roberto que segurou todas essas informações. Mas aí. Até então você não sabia de nada disso. Não, eu sabia que eu estava fazendo o teste para o programa, porque ele me chamou. Mas que o Clodovil ia te avaliar ali na hora e tal? Não. Achei que eles fossem ver depois, falar, contrata, não contrata. Sim. Que nem iam usar a reportagem. Então, querendo ou não, a pressão dá uma baixada aí, né? Eu nem tinha ideia do que estava acontecendo. Porque se soubesse que o Clodovil estava de olho ali, avaliando e tal, acho que... Não, eu sabia que ele ia olhar, né? Ia escolher ou não, porque era o programa dele, Mas na hora né? ali, ao vivo, é complicado, viu? Aí eu assistindo e na TV em casa, o Clodovil também assistindo, quer dizer, todo mundo ali assistindo pela primeira vez, o público também pela primeira todo vez. Todo mundo ali na expectativa. Ela é ótima, pode contratar. Ele falou, a Lígia Cília, diretora, pediu pra eu ver essa repórter e tal, eu tô vendo aqui agora, ela é ótima, não sei o quê, pode contratar e tal. E foi. Fui contratada, assim, no ar. E fiquei. Mais um ano. Que aí o Clodovil saiu. Tá. Não, mas deu o ciclo certinho, né? O mínimo. Tá bom. Aí fiquei ainda mais um pouquinho, porque a Mônica Pimentel, que hoje está na Discovery, não queria me deixar sair de jeito nenhum. Falou, espera um pouquinho, logo vai ter um novo projeto para você e tal, não sei o quê. Eu esperei só um pouquinho. Ainda expliquei para ela, ela entendeu. Eu falei, sou muito nova para ficar na geladeira, né? Recebendo, sem aparecer, sem trabalhar, né? Eu falei, eu preciso me desenvolver e tal. E nisso, no paralelo, eu tinha feito uns testes para entrar no Band News TV. E eles sabiam que quando eu entrei, o que eu estava querendo era fazer o jornalismo do dia a dia naquela época. Hoje eu sou muito mais aberta, imagina. Mas naquela época eu achava que tinha que ir por esse caminho. Então eles sabiam, isso também é uma outra característica muito minha. Eu sempre falo abertamente, com transparência, qual é a minha estratégia, né, para o meu empregador, aonde eu quero chegar e tudo. Então, as pessoas sabem, vamos dizer assim, é como se fosse previsível, sabe? É uma parceria mesmo. Então, eles sabiam e aí, quando eu fui aprovada no teste, eu falei para ela, olha, agora eu fui aprovada, então eu estou indo lá para o Band News. Foram 3 anos testando, fazendo testes, 5 testes no Band News. Silvia Rebelo, um beijo para você, que hoje é diretora do meu novo canal. Olha só. Segura essa informação, a gente vai falar daqui a pouco, gente. Tá bom. Mas, que legal. Então, você já foi ali, você fez 5 testes, né? Isso? Pô, e ali você ficou quanto tempo? Qual foi o seu ciclo ali? Ali eu fiquei 4 anos, quase 5. 4 anos, sim, caramba, foi bastante tempo. Fiquei bastante tempo, E aí, como foi essa volta pra Rede TV? Você voltou? Não, aí depois eu fui pra Band. Eu fui promovida, fui pra Band aberta. Foi pra Band aberta, foi promovida. Aí eu ia ficar lá também um tempão, pra todo sempre, porque a Band é tão grande, tem uma programação ampla, é um grupo tão grande, cheio de rádios, cheio de canais de TV. Tem muita possibilidade, eu falei, agora eu vou ficar aqui, eu vou fazer carreira aqui. Só que não foi bem assim. Olha só, sempre tem um mas, né? O destino sempre vai programando pra gente, né? E aí, na Band foi promovida, ficou lá um tempinho. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, mais ou menos. Logo após... Aí eu fui pro Auto Esporte, na TV Globo. Olha só que maravilha. Deixa mudou, eu pode ser. Tô com um pouquinho de alergia, às vezes eu tenho um pouquinho. Não, deixa fica eu pegar à vontade. Um de papel aqui. Pode pegar, fica à vontade. Fica à vontade, acontece mesmo. Eu também tenho, então. Você tem? Também tenho. Eu sei como é que é, ainda mais mudança de clima, é batata. Né? Mas fica à vontade. Esses dias em São Paulo. Total. São Paulo não tem jeito, né? É sempre assim. E aí, olha só que legal. E aí você foi para especificamente falar de esporte? De carro. De carro? Olha só, aí é mais segmentado ainda. Eu estava fazendo o primeiro jornal na Band e o jornal estava indo muito bem mesmo de audiência. E na época teve uma troca de diretor de jornalismo. Saiu o Fernandinho Vieira de Mello, que hoje está na Globo, no Institucional da Globo, e ele me viu atuando no Band News TV quando o avião da TAM caiu. Eu fiquei 7 horas ao vivo fazendo a cobertura desse acidente em Congonhas. E naquele dia, tudo deu pane. Então, assim, a gente não conseguia fazer ligação de celular, a gente não conseguia mandar bip que fosse, né? A gente não conseguia entrar na internet, porque o Brasil estava vivendo um momento tão grande assim da aviação, estava acessível. Né? Os preços, a quantidade de voos, a quantidade de companhias aéreas operando. Então, assim, qualquer um poderia ter um amigo ou um parente em algum voo.
envolvido naquele acidente. Com certeza. Então a gente não conseguia falar com a FAB, não conseguia falar com ninguém, assim, com nenhuma autoridade, ninguém. O aeroporto difícil, tal, muito difícil. 7 horas, né? Desculpa te cortar, 7 horas. mas 7 horas no ar, Sim. mantendo ali, né? Alimentando ali sempre. Sim. Cara, como com a memória. Como que é isso? Com a memória. Então, eu sabia que as coisas que tinham acontecido recentemente ali na pista. Então, eu me lembrei que um avião tal tinha derrapado, avião tal tinha arremetido. Então, enquanto eu falava, eu ia procurando no próprio arquivo do nosso sistema de notícias, a gente usou a AP News, essas notícias passadas. Qual foi a companhia mesmo? Quantas pessoas tinham? Que dia que foi isso? E ia procurando, espelho por espelho, dias atrás, porque eu lembrava disso. Como a região ficou sem luz, tudo ficou escuro, eu também sabia falar sobre isso, porque o cinegrafista teve que abrir o diafragma da câmera, que é aquela abertura que capta a imagem, para poder deixar entrar mais luz. Então, eu sabia até explicar sobre isso, que foi a minha experiência, o meu repertório como fotógrafa, quando eu trabalhei com a minha avó, né? E já aproveitou ali para... Exatamente. Então, ali juntou muito, assim. Então, a minha memória, o meu dia a dia, a minha desenvoltura, a minha proatividade, a minha coragem, a responsabilidade, né? Claro que a gente tinha uma outra informação que se conseguia ali, mas era muito, muito mais sobre memória, sobre descrever o que estava acontecendo ali naquele momento, não gerar pânico. A gente demorou muito tempo para falar que era um avião. Primeiro, porque a gente não tinha certeza. Depois, a gente tinha certeza através de pessoas, não de comunicado oficial, porque comunicado oficial não chegava e-mail, não chegava. Demorou não tinha, muito, né, para que se confirmasse tudo. Não tinha um telefone oficial que atendesse, entendeu? Não funcionava a telefonia. Uma loucura, então, como é que a gente, né? Alguém fala, né? Ah, é um avião, eu te conto, é um avião. Você vai falar no ar? Não tem né? como, Quem né? sou eu, né? Então, se eu tiver realmente uma posição oficial e tal, que eu possa bancar essa informação, e a gente não tinha isso, demorou muito tempo. Então, a gente foi falando aos poucos, sabe? É um prédio, está pegando fogo, se você está passando nessa região, evite, nananã, as luzes foram... A energia foi cortada para evitar incêndios. Você vai tendo que ir criando. Até chegar um repórter ali, foi a Eleonora Pascoal que chegou, demorou. Até chegar no local. E ele foi direto pro local e conseguiu entrar em contato com vocês. A Eleonora foi. Aí a gente conversava um pouco, mas aí foi quando cortou a energia. Ela chegou e já cortou a energia e ficou no escuro. Ela falou, a gente está no escuro. E a câmera não captava. Então tinha que descrever ali onde era, tal. E aí por isso ele me chamou. Ele desceu na redação, nossa, me lembro como se fosse ontem. Desceu, abriu a porta e falou assim, de onde você está tirando toda essa informação? E eu estava ao vivo... E eu fiz assim para ele. Aí ele, não tô acreditando. Quem tá passando a informação para ela na redação? Ninguém, a gente tá sem ela. E você segurando a bronca ali. Ela. Aí ele veio falar comigo. Ele falou, eu fiquei assim, encantado, surpreso com a sua desenvoltura, como você conseguiu manter o controle e trazer informação, lembrar de tudo aquilo. Aí me chamou para trabalhar com ele. E fui. Fiquei esse 1 ano e pouco. Só que aí teve uma troca de comando. O Zé Emílio Ambrosio estava na Rede TV e foi para Band. E aí ele resolveu contratar uma outra pessoa para colocar no meu lugar. E aí eu, de novo, não tinha o que fazer. Como a gente tinha ido muito bem, tinha um outro colega, o Faccioli, indo bem também na Record. Então, grande formação Faccioli, estratégica, né? Lá. E aí, enfim, eles acharam que eu não precisaria... fazer esquenta, né? Que a gente chama de esquenta também, o programa que entra antes, ou o interprograma, quando faz a troca de público e tal. E aí eu fiquei um pouco sem o que fazer ali, conversei com ele. Aí ele falou, o que você tem vontade de fazer e tal? Eu falei, já fiz tanta coisa. Só não fui correspondente de fato internacional. Ele, a Band está abrindo escritórios. Aí o Mitre fez uma carta, eu tirei o visto de trabalho para os Estados Unidos. E o escritório nunca abria. O projeto foi sendo adiado, eu saí do primeiro jornal em outubro, era para ser em dezembro, não foi dezembro, não foi em janeiro, não foi em fevereiro. Aí eu acabei fazendo um Réveillon na Band, a virada, sabe? Sim, sim. Um programa de 10, 11 minutinhos, só de queimas de fogos, assim, e tal. E eu lembro que naquele dia, eu até tinha ficado chateada por ter sido escalada para fazer a virada. Sério? Porque eu tinha ido tão bem na eleição. Eu tinha ido muito bem na eleição, entrevistando os candidatos, fazendo as prévias, né, dos estados e tudo. Eu tinha ido tão bem, eu tinha certeza que o Zé ia me escalar para o 1º de janeiro, para a posse.
que eu já tinha os partidos na cabeça, os nomes dos ganhadores, mas, né? Já estava no embalo ali, né? E aí ele falou para mim, preciso de você na virada. Eu falei, mas eu fui tão bem, não sei o que. Ele falou assim, mas você é o perfil mais versátil que eu tenho aqui. Preciso que você faça a virada. E eu fui fazer a virada e eu falei assim, né? Conversei com Deus, né? Porque a gente fica atrás do mérito o tempo inteiro, né? Poxa, quando vão reconhecer meu mérito? Como assim? Agora que eu achei que eu fosse brilhar, né? Na posse, né? Não sei o quê. Falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Eu vou fazer o meu melhor e seja o que Deus quiser. O que aconteceu? O pessoal do Auto Esporte estava assistindo a virada da Band. E uma amiga minha, o marido trabalhava lá, e quando eu saí do primeiro jornal, eu conversei com ela falou, olha, eles estão procurando apresentadora lá. Se quiser, a gente comenta que você está afim e tal, não sei o que. Eu falei, então comenta. Né? Pode comentar. Comenta, né? Vamos ver o que vai rolar. E aí eles assistiram e viram e falaram, nossa, mas ela realmente tem desenvoltura e podia encarar uma coisa mais voltada para o entretenimento. E aí, em fevereiro, o diretor do programa me chamou para trabalhar lá. Olha só que legal. E aí você foi? E aí aceitou eu fui. O desafio? Aí eu fui, foi ótimo. Quem tinha me visto e chamou a atenção dele foi a Denise Charrestian. Um beijo para você, Denise, que era a editora executiva do programa. E ela que avisou o Conrado Reis, diretor do programa, sobre mim, para assistir lá a virada e tal. E aí eu fui. E aí eu consegui dobrar o meu ciclo. Olha só. Fiquei quase 9 anos. Grande evolução, né? Fiquei quase 9 anos. Caramba. Muito, aprendendo muito e tudo. Então, esse foi um grande resumo. Até que veio a volta para a Rede TV e agora a volta para a Band. Tá certo. Vamos falar dessa volta aí, dessa saída que movimentou aí o mercado, fez um boom aí nos noticiários, muita gente falando, muita gente comentando. E eu queria ouvir de você. Como é que foi isso? O que de fato aconteceu? Até para a galera também ficar ciente disso, dessa troca, né? Se houve uma saída amigável, se não houve. Como que foi tudo isso? Sempre, sempre. Uhum. Todas as minhas saídas sempre amigáveis, de portas abertas, sempre com tudo muita transparência, tudo muito claro. O que tá bom, o que não tá bom, não tá bom. Como eu gostaria de fazer, de me colocar, onde eu me imagino. Sempre, 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 mas sempre mesmo. Tanto que eu converso com todos os ex-chefes, assim, até hoje tenho bons relacionamentos com todo mundo, nada de ruim. E quando eu saí do Auto Esporte, a minha ideia era passar um tempo reprogramando a minha carreira, porque eu achei que ficar quase 10 anos num lugar falando de um assunto foi muito. Eu tinha a sensação de que eu tinha errado a mão ali, sabe? Eu falei, poxa, eu me aprofundei demais num assunto por quase uma década. Acho que eu tenho que descansar a imagem e pensar em alguma outra coisa. E até brincava, porque eu recebi uma porção de convites para apresentar programa de carro em quase todas as outras emissoras. Eu falei, gente, me chama para pilotar fogão. Pilotar carro já pilotei, né? Me dá um desafio, me traz uma coisa nova. E as pessoas falavam, não, mas a gente quer você com carro, porque deu muito certo, porque não sei o quê. Eu falei, mas é porque eu fiz com carinho e vou fazer com carinho qualquer outra coisa. Só me lançar o desafio, me dá um outro tema, né? E aí as pessoas... O mercado ficou muito em cima disso, dessa ideia de carro, assim. Então eu falei... Quero dar um tempo. Quero dar um tempo disso, né? E, ao mesmo tempo, veio a pandemia, que mudou tudo. Completamente. E eu sempre tive bons relacionamentos com o segmento corporativo também. Sempre fiz eventos, atendi grandes empresas. Aí eu falei, acho que eu vou fazer isso. Eu vou abrir meu próprio escritório. Fazer projetos de comunicação para atender o mercado corporativo. Beleza. E assim que eu fiz. E aí nasceu o seu curso? Depois. E na pandemia foi legal porque era o que as pessoas precisavam. As empresas precisavam de jornalistas de mídia eletrônica, principalmente televisão, para poder ensinar os executivos a se relacionarem melhor com os colaboradores por vídeo. Então, ensinar a falar, media training, para também apresentar os eventos, para ensinar como faria ali, porque naquele momento eles estavam contratando pessoas de eventos que faziam no máximo transmissão simultânea para fazer uma transmissão online. Quer dizer, o perfil profissional mais indicado para aquilo era o pessoal de TV. Do broadcasting, né? Vamos transmitir. Não o pessoal de eventos. Então, foi sofrido ali para todo mundo. Eu pude colaborar muito, fazer muita ponte, conexão com pessoas.
foi muito assim, nossa, aprendi muito, trabalhei muito com medo, claro, sempre fazendo teste, fazia teste quase todo dia, picava o dedo, era o nariz, põe a máscara, tira a máscara, esse cuidado. cliente faz só com máscara, esse prefere que você tire a máscara, mas você vai ficar sozinha no lugar. Olha, foi bem tenso, mas foi bom ao mesmo tempo. E antes, eu empreendi também, eu lancei alguns movimentos sociais voltados para diminuir o preconceito contra as pessoas que têm perda auditiva. Então, a campanha Surda Quem Fala, que já tinha sido feita em 2016, depois o workshop Empatia do Silêncio, em 2017. Depois a gente fez, 2018, a SAS, a Semana da Acessibilidade Surda, 2019 também. E 2020 só não fiz por causa da pandemia, 2021 também. 2022, minha vida tá nessa evolução evolução que vocês estão vendo, né? Não, total. E aí, de repente, Milena sai da Rede TV e volta para a Band. Para a Band. Como é que foi isso? Uma surpresa maravilhosa. Maravilhosa, porque eu percebi que na Rede TV, meu ciclo ali já tinha se completado. Tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia oferecer, entregar, já tinha sido ali, né? Já tinha chegado o momento. Então, aí achei melhor sair. E aí pedi a rescisão do meu contrato e tudo bem, eles entenderam os meus motivos. Exatamente, desde a direção do jornalismo até os sócios, os colegas de trabalho também. Nossa, eu sinto tanta saudade de todos eles. Foi assim muito intenso, um ano muito bacana mesmo, muito especial. E a minha ideia era a mesma do ciclo anterior, né? Eu agora vou dar um tempo mesmo. Dá um tempo mesmo. De verdade, não quero Não vou saber. atrás de um curso, não vou atrás de um novo trabalho. Assim, eu tinha uma ideia muito louca. Eu pensava assim, eu quero ir para outro planeta, outra civilização, né? Outros outra ares, língua, outras coisas para, né, me desafiar. Eu estava bem disposta a fazer, sei lá, pelo menos um ano sabático, vamos dizer assim, sabe? Estava bem disposta mesmo. E aí, acabou não sendo isso possível, porque a Band está num momento, o Grupo Bandeirantes está num momento maravilhoso, cheio de novidades, de projetos, muitas contratações. A Band, historicamente, sempre foi um grupo com muitas novidades, né? Muito inovador. Sim, Quantas pessoas você não conhece que começaram na Band? Né? Sim. Então, quando eles me comentaram as coisas que poderiam ser feitas, né? Aonde eu poderia estar, o que eu poderia fazer, eu falei, gente, mas isso é tudo que eu sonhei. Bateu na porta aí, né? Nossa, vieram forte. Vieram forte com tudo, sabe? Mexeram bem comigo, assim, com os meus sonhos, com todo o repertório que eu adquiri até hoje, de poder colocar isso em prática, com proposta financeira, com condição de trabalho, as ferramentas que eu vou ter, como vai ser. Gente, tudo muito maravilhoso, assim. Eu não vejo a hora de tudo isso acontecer e a gente poder falar abertamente e eu estar aí trabalhando no dia a dia. Porque realmente me encantou demais. Eu falei, não, que sabático aqui. Deixa para quando eu me aposentar. Deixa continuar. Não, agora que eu vou botar em prática tudo. Esse era o trabalho que eu queria, que eu tanto almejei. Uma coisa que eu realmente pudesse pôr em prática. Tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi até hoje. É importante. E é uma essência sua. Eu me identifiquei muito com a fala que você disse lá no início, né? Você falou assim, pô, eu não posso ficar na geladeira. Né? E acho que é o mesmo pensamento que você tem. Pô, deixa pra lá esse ano sabático aí, deixa eu aceitar esse novo desafio. Sim. Então, quer dizer que vem coisas boas por aí, coisas novas. Né? Em breve, então, teremos novidades aí, né? E você viu que quando a gente tem clareza sobre o que a gente quer, não importa se a pessoa concorde com você ou não, tudo fica em paz. Então, eu saí da Rede TV e expliquei, não posso ficar na geladeira. Eles entenderam, voltei para a Rede TV. Né? O Rede TV News foi minha terceira passagem na Rede TV. Quando eu saí da Band também naquele momento, também eles entenderam, não, realmente ela é muito nova, ela está fora do vídeo, está aguardando abrir escritório, como é que vai ser isso estruturado, não pode ficar esperando. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a Band Internacional, vamos dizer assim, os escritórios, eles foram criados em junho e julho daquele ano, até dezembro. Então, quer dizer, eu ia ficar quase um ano fora do ar. Né? Caramba! E eu não ia ficar à vontade. Eu me incomodo com isso, sabe? Você ganha, mas não trabalha, né? Você ganha, mas não produz, não gera... Não produz, não está ali, né? No dia a dia, participando, tudo.
né? Então, aí não fazia sentido, eles entenderam. E é uma coisa honesta. Sim, dois lados, importante né? isso. Essa transparência é importante, né? Principalmente nessa área, assim, que muitas pessoas acabam não entendendo muito e acabam confundindo as coisas. Então, transparência é a arte, né? É o ponto-chave aí para que tudo aconteça com mais... sem mágoa. Sem mágoa naquele nenhuma. veículo, naquele momento, não tem um espaço para mim, não tem problema nenhum. É tão legítimo quanto eu não querer ficar. Claro, claro. Então, sempre tudo muito, muito conversado. Não, Também, por isso quando eu mesmo saí que eu do te Autosport, perguntei, também foi uma decisão muito pontual e também não interferiu em nada na minha relação com o grupo. Continuei prestando serviço para o grupo, fiz vários vídeos, eventos, locuções, principalmente o pessoal da revista. Um beijo, o pessoal da revista Autosport, da editora Globo em si, que também já é multiplataforma há muito tempo. É até esquisito hoje, né? Falar editora e encontrar sim, né? Sim. Online, né? Online é complicado. Mas eles são multiplataforma já há muito tempo. Um beijo grande aí para o Fred Cachar, que faz um excelente trabalho. À frente do impresso, que impresso é muito mais eletrônico do que impresso hoje em dia, né? O desafio dele é enorme, mas ele é muito competente. Total. E enfim, e é isso. Então, sempre portas abertas, acho que isso é o melhor. E quando você é sincero, verdadeiro, trabalha com transparência, sempre, né? Deixando muito claro. Claro. Não tem o porquê. Com certeza. Voltei pra Band, tô mega feliz. Ah, que bom. Você tá feliz é o que importa, né? E é engraçado, eu te perguntei isso, porque geralmente as pessoas sempre elas já têm essa imagem, né? Pô, eu trabalho na TV. Se eu sair, sempre pensa que acontece alguma coisa, um atrito, e muito pelo contrário, né? A gente pode ter essa relação transparente, tranquilo, numa boa. E agora, já falando... Eu pessoalmente odeio brigar. Né? É ruim, né? Não gosto de brigar. Ai, quando começa a brigar, não gosto. Prefiro conversar do que brigar, sabe? Difícil. Acho que a transparência evita isso, né? Se você é transparente, olha, pra mim não tá legal, prefiro tal coisa. Agora, eu sou muito corajosa, viu? Porque às vezes as pessoas pensam e olham pra mim e falam assim, mas será que ela vai ter coragem de... Nunca vou esperar isso dela, e era mas isso que eu ia te perguntar. Me posiciono mesmo. Essa questão da coragem, porque assim, você falou lindamente sobre a sua carreira, é uma carreira, nossa, muito completa, muito desenvolta em diversas áreas. Você falou sobre ficar 7 horas aí no ar informando sobre um acontecimento que você nem tinha tanta informação. E agora eu quero te perguntar sobre isso, falar sobre isso, né? Qual foram as dificuldades que você teve? Assim, tem alguma coisa que ficou marcante para você? Falar, esse dia foi complicado para mim, de ficar tanto tempo no ar, ou de passar alguma informação, ou de falar de algum assunto que você mesmo falou assim, eu mudei completamente, né? Eu tava falando muito sobre alguma coisa e mudei para outro. Teve essa dificuldade para você? Sim, muitas. Acho que resiliência é também uma grande característica minha. E eu já vi de tudo. Você comentou que 15 anos de TV, eu estou fazendo as contas, são 20. São 20? São 20 já. São 20? Você acredita? Caramba! 20. Nessas 2 décadas, eu passei por muita coisa, testemunhei muita coisa também, mas tudo que você possa imaginar, infelizmente. Eu já vi colegas sendo agredido fisicamente dentro da redação, e me posicionei, fui conversar no RH e expliquei. Já passei por situações de assédio, eu mesma. Sério? E também me posicionei, formalizei e tudo. Tudo mais. Já vi colega me boicotando. Também. E deixei claro que vi. Sério? Sim, e não conseguiam me prejudicar. Mas acontece isso bastante na TV? Olha... Acho que não, eu prefiro pensar que são exceções. São sabe? exceções, né? São exceções. São exceções. E agora, você tem que ter muita segurança sobre você para você se posicionar. Sabe? Principalmente é algo sobre isso, você e também, por que não? Fé, sabia? De que as coisas acontecem como tem que acontecer e o melhor sempre vai acontecer para cada um. Como se fosse um merecimento, como se tivesse, sabe... no destino daquela pessoa, o que você vai fazer? Quando você vê alguém te boicotando, você fala, nossa, o que eu fiz para merecer? A primeira coisa que você pensa, poxa, mas comigo isso está acontecendo? Por que comigo, né? Por que está acontecendo isso? O que será que eu fiz com aquela pessoa? Aí você pensa. E tem um outro lado que eu acho que até é pior. Será que eu falo alguma coisa? Que também acontece bastante. Tem essa insegurança, né? Teve vezes que eu falei e teve vezes que eu não falei. E, enfim. Essas pessoas foram poucas. Hoje, infelizmente, a gente
nem ouve mais falar delas, vamos dizer assim, sim, sabe? Sim. Porque os meios para alcançar resultados não se justificam. Então, se faz com você, faz com outro, faz com outro. Aí é alguém que toma dores, é alguém que tem um senso de justiça muito maior, é alguém que tem uma questão ética e moral mais forte, né? Então nem sempre dá certo. Agora, se você vai com transparência, se você vai com verdade, se você vai com mérito, sempre alguém se lembra de você, né? Sempre alguém tem alguma ficha para postar em você e confia em você e te chama para perto. Com certeza. Né? Só que você tem que se posicionar também com seus valores também. É né? importante você falar disso, dessa questão de posicionamento, porque a gente vê a sua carreira, você muito bem falou aqui sobre tudo que você conquistou, né, com força de vontade, vai lá, com coragem de mudar muitas vezes, de trocar os ciclos. E é uma coisa que a gente muitas vezes acaba não falando muito, acaba não percebendo, mas a figura da mulher também ali, de querer se posicionar, de querer estar à frente também, é um pouco complicado e sempre lutar duas vezes, parece, né? É isso. E já passei por isso também. Você vê que nesse resumo, todas as vezes fui eu que pedi para sair. Mas por quê? Porque eu tinha clareza do que eu precisava aprender, de onde eu tinha que estar, que o meu tempo ali já tinha dado, né? Aceitar os nãos, né? Como, por exemplo, no caso da Band, o Zé Emílio preferiu colocar outra pessoa no lugar. Ok, a estratégia dele, ele também tem coisas para fazer e para provar e resultados para alcançar e tudo mais. Ele falou, fica aqui um pouquinho, já eu te encaixo em alguma coisa. Mas eu tinha uma urgência, eu tinha uma necessidade. Então, se eu tivesse esperado e ido, minha carreira hoje seria uma coisa. E como eu não fui e fui para outra emissora, minha carreira hoje é essa que a gente está contando essa história. Então, assumir responsabilidades também das decisões, né? E entender que tudo tem uma consequência. Então, já passei por muita coisa mesmo. Um outro fato importante que eu acho para quem está nos assistindo é que nunca também desejei o lugar de ninguém. Isso é uma característica muito própria minha. Qualquer um que me conhece sabe. Então, se eu consegui esses espaços, foi porque eles estavam abertos. Eu fui ancorar o Rede TV News na Rede TV porque a apresentadora titular pediu para sair. Né? É uma eu não pedi para oportunidade. Entrar, é diferente. Eu participei de um processo seletivo que também se tornou público, tal. Enfim, então foi ali por mérito mesmo, por ter a ver com o perfil daquele projeto. Não que as outras que participaram não tinham mérito, mas tem a ver muito com o perfil, com o que se precisa naquele momento. Né? Então, quando eu via algumas pessoas cobiçando o meu lugar, ou achando que porque eu fui ali e consegui aquilo era fácil, e pessoas vieram falar comigo, inclusive falaram, fulana veio aqui falar que quando você faltasse para chamar ela, que ela faria muito melhor. Fulano não sei o que comentou que não devia ser você, devia ser ciclana, porque ciclana tem mais não sei o quê. Vários comentários já passei. Poucos, mas vários em alguns momentos. E aí você vai e prova no dia a dia. Né? Então, quer dizer, a Silvia conhece a minha história, a Silvia Rebelo é diretora do canal Empreender, esse novo canal do Grupo Bandeirantes. Ela sabe que foram 3 anos fazendo 5 testes para entrar no Band News, né? Porque ela era produtora executiva. Né? Então demorou um tempo. Então, né? ela sabe que aquilo foi mérito. Aquilo realmente eu insisti, eu acreditei. Né? Isso também é uma outra característica. Não é no primeiro não que eu desisto. Não é verdade? E é importante isso, né? Então, eu dou um tempo. E é importante até porque também a TV, ela é vista também muito como um nível de dificuldade muito grande. Sim. Por parte até mesmo dos estudantes, ou de quem quer entrar, ou quem se interessa. Então, a TV, ela tem muito disso, pelo menos da visão de fora, né? Sim. Olha, como que eu vou entrar lá? Como que eu vou ser âncora de um jornal? As pessoas pensavam, muitas também me abordavam, mas você entrou porque você conhece alguém. Não, você está vendo pela minha trajetória como não. Né? A indicação, ela pode até acontecer. Você está precisando de alguém para entrar aqui na sua equipe. Você vai perguntar, você conhece alguém? Não sei o que, ok. Beleza. Você só pode falar. E você vai receber uma porção de currículos, 2 no mínimo, 3. Mas você entrar e conseguir aquela vaga é mérito seu. Você ter sido lembrado não quer dizer que você foi indicado. Forçosamente você está ocupando aquela vaga e você não tem mérito. Total. Não tem a ver, né? Com certeza, total. E depois foi, como eu te disse, na Rede TV, mandando currículo. Né? Sim, né? Mandando currículo na Band, fazendo teste. Indo atrás, mandando fita, tudo mais. Na Globo, você vê, eu tive humildade quando o Zé Emílio falou, eu preciso de você na virada, você é a pessoa que tem o perfil mais versátil aqui nesse momento.
Eu tenho que colocar você na virada. Fiquei triste, frustrada. Mas foi. Mas com humildade eu aceitei. E no fim, era a experiência que eu precisava provar para poder assumir um projeto como o Auto Esporte. Uhum. Tem que confiar na vida também, sabe? Com certeza. E dentre essas dificuldades, assim, tem uma que você fala assim, esse projeto para mim foi o mais desafiador? Nossa, todos. Todos? Cada um mais desafiador que o outro. Esse que eu estou entrando agora, meu Deus do céu. Olha só. Imenso, um desafio imenso que eu nunca imaginava, mas eu estou amando. Você vê que eu sempre me proponho a desafios, ou para eu aprender e me preparar para onde eu quero estar, ou porque eu já estou naquele lugar e eu preciso encarar, porque é o que esperam de mim. Então, eu não posso voltar atrás, né? E aí, por aí vai, né? Muita coragem, né? Muita coragem. Cara, a TV assim, é encantador, né? Pra você, esse primeiro contato com a TV, como é que foi isso? De falar assim, eu tô no jornal, eu tô de âncora, eu tô ali levando informação todo dia, falando de coisa diferente, e aí chega a internet também, essa transformação. Preciso estar na internet, preciso fazer conteúdo. Nasce também o seu curso. Queria que você falasse verdade, isso. Eu libere sua voz pro mundo, né? Eu tenho quase 30 mil alunos já, menino. Quase 30 mil, louco. De sucesso. Isso me deixou muito feliz. Durante a pandemia, um amigo meu que cuida do meu site, ele ia fazer projetos também multimídia, com vídeos e tal. Ele falou assim, você podia dar umas dicas pra gente, tal, não sei o quê. E eu vivia escutando isso. Dos clientes, dos amigos, tudo. Eu falei, não, claro, com prazer, dou a dica, vamos lá, não sei o quê. E aí eles melhoravam de fato. Até meu ex-marido... eu também dei umas dicas para ele e tudo. Ele falou, nossa... Dicas bárbaras. Sou uma fera, um avião nas reuniões online. Já aprendi tudo, certinho. Já aprendi tudo. E aí ele falou assim, você podia fazer um curso. Eu falei, será? Eu falei, não, mas eu sou jornalista. Como é que eu vou ensinar alguém a falar? Será que eu não tenho uma profissão que faz isso? Será que é uma coisa mais técnica mesmo? Não sei. Será que é meu lugar de fala? Fiquei pensando. Cabe, né, pra mim isso tudo. Será que eu posso mesmo? Será que... Uma coisa é no tete a tete e as pessoas falarem, valeu, serviu, porque eu tô olhando o que a pessoa precisa, onde ela pode melhorar, se destacar. Sim, dá uma dica ali, uma coisa ou outra, um ajuste, né? Curso, fiquei pensando, ele falou, tenta, não sei o que e tal. Bom, aí juntei forças, eu falei, então me orienta mais ou menos como é que é essa coisa de pensar começo, meio e fim. Vamos fazer um site. Ele fez um site, chamou um outro amigo para me ajudar com o contexto, para ficar uma coisa mais didática, envolvente. E as aulas eu criei. E aí eu falei, bom, eu vou falar como se eu estivesse dando uma dica mesmo para um amigo ou para um executivo que eu atendo. Vou conversar naturalmente. E fiz 6 vídeos. Dá uns 40 minutos, mais ou menos, de conteúdo. Tem exercícios, tem teste de conhecimento no final. É gravado? Eu posso disponibilizar o link aqui para vocês. Com certeza, fala um pouco mais aí também. www.liberesuavoz-para-o-mundo.com.br. Podem acessar, que vocês, fazendo um rápido cadastro, acho que é nome e e-mail, só que a gente pede, a gente manda o acesso por e-mail. E aí vocês podem usufruir dessas dicas, mandar para os clientes de vocês, inclusive. Pô, que legal, que bacana. Eu sei que tem um monte de jornalista que assiste a gente, né? Claro. E tá aumentando mais a audiência, né? Legal, né? Sou jornalista, não todo mundo da área de comunicação, de marketing. E podem encaminhar para os clientes também. Com certeza, pode deixar. É uma parceria bacana isso, pensar assim, né? Mas é bem acessível, viu? Para qualquer área, não só para quem precisa, é para o dia a dia mesmo, sabe? É importante isso, agora mais com a internet chegando. É uma comunicação assertiva e é para o dia a dia. Eu falo sobre como todos nós podemos, e a gente tem esse dom, sobre como todos nós temos o que contribuir numa conversa ou com ideias para a solução de um problema. É bem encorajador, é inspirador o curso. É importante, né? Nota máxima. Olha só, já. Nas plataformas em que eu disponibilizei, ele é um dos mais acessados. Tá, assim, primeiro, segundo, terceiro lugar no máximo. E quanto tempo tem esse curso aí? Nossa, quanto tempo? Talvez 1 ano agora? Talvez 1 ano, 1 ano já? 1 ano e já nota máxima, né? Então é bom mesmo. Desde o começo. Olha só, né? Fiquei muito feliz. Tá certo, né? Fruto de um trabalho que você, tá ali como um espelho, um reflexo da sua carreira, né? De tudo que você desempenhou ali. E não deixa de ser uma devolução para a sociedade também, é importante sabe? A gente saber bom disso. A gente entregar alguma coisa de volta, né? Claro, que legal. Não. E agora eu quero falar um pouquinho com você sobre os bastidores. Tá.
Porque é legal a gente ver no dia a dia ali a TV, principalmente quem está acompanhando, quem acompanha quem acompanha você nas redes sociais, né? E mostrar esse lado humano agora com a internet, com as mídias, a gente consegue mostrar isso. Mas, assim, os bastidores da TV e do rádio também, apesar da sua passagem ali, ter uma maior passagem pela TV, mas, assim, sobre os bastidores, né? Eu, por muitas vezes, tive a oportunidade de fazer as entregas do Prêmio Comunique-se. E aí, a gente sempre entrava na redação e a gente falava, meu, olha que mundo, né? Que coisa mágica. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, muitas informações, e de repente você fala assim, meu, para você estar ali sentado na frente ali, com um monte de coisa acontecendo, com você tendo que passar um monte de informação ao vivo muitas vezes, é loucura. E aquilo sai de uma forma tão natural, tão tranquila, que você fala assim, meu, não é possível que isso aconteça, acho que eu não teria essa coragem. E depois que você conhece, fala assim, meu, aquela pessoa ali olha, é tranquila, né? É tão humana quanto a gente. E muitas pessoas, às vezes, acabam não tendo essa percepção, né? Então, para você foi tranquilo isso, assim, sempre foi? Ou teve essa dificuldade, assim, de, olha só, tô chegando aqui, tem muita informação acontecendo, eu preciso me desafiar até nesse ciclo que você falou. Então, como que é isso? Até essa questão de amizade que você disse, né? Tem muitas pessoas, obviamente, que quer te boicotar, outras, né, às vezes não bate muito bem com você, tem umas informações, outra é um ciclo, né? Então a redação está funcionando enquanto você está falando, informação chegando ao mesmo tempo. Como que é essa rapidez, esse dinamismo para estar na TV? É uma coisa quase impossível mesmo, né? Quando pedem para assistir, para estar junto, e eventualmente dá para a gente receber no estúdio tudo, as pessoas ficam como você, não entendendo nada. Nossa, como é que... ela está falando com quem? Aí entende que eu estou falando no ponto, com a direção, com a coordenação do programa. E o texto ela vai ler, mas aí acompanha o que eu estou lendo e depois fala, não, mas ela coloca umas coisas no meio. Como é que o texto continua e pega daquele momento? Aquele mesmo ponto, né? Ou a gente passa a gente mesmo, né, no pé ou na mão, ou alguém passa, mas a pessoa também está muito atenta e sabe como você se expressa e aonde você vai improvisar e para manter aquilo fluindo, né? E a questão das luzes, de falar para ninguém, de falar para uma câmera. Então as pessoas veem o quão complexo trabalhar em mídia eletrônica, né? Que tem a imagem e vídeo. Eu não fico nervosa em TV, não fico. Eu adoro fazer ao vivo. Às vezes eu fico nervosa em evento. Sério? Mais em evento que não ao vivo? Sabe por quê? Quando eu vejo que está atrasado, que não deu para fazer passagem direito de luz, de som. Quando eu vejo que está meio confuso, não está o texto pronto exatamente. Porque o que eu penso? Na TV, eu trato daquilo que é de domínio e de interesse público. Então, em algum momento... mesmo que eu erre, eu vou conseguir consertar. Ou se eu não conseguir consertar naquele momento porque eu não percebi, o próximo colega vai consertar. Né? Na próxima edição vai consertar. E as pessoas vão ter um embasamento para saber se aquela informação está 100% certa ou não. Né? Agora, quando você está num evento corporativo, só eu que não sei 100% do que está acontecendo ali, né? Do que aquela empresa faz, sobre produtos, sobre serviços, sobre o que acontece dentro do dia a dia da empresa, o compliance. Então, só eu que não sei. Aí eu não gosto de ir para um lugar ou desenvolver uma função que eu não tenha certeza daquilo que está acontecendo. Porque eu fico pensando, bom, fui contratada para conduzir esse evento, mas eu não tenho tudo que precisa para conduzir da maneira melhor possível, para satisfazer o cliente. Então dá uma insegurança. Para chegar, né? Sabe, para realmente falar no ponto com o colaborador. Então, às vezes, eu fico nervosa. Olha só. Teve uma vez que eu fiquei bem nervosa, inclusive, que eu falei, ai, gente, desse jeito não vai dar. E aí, mas fez, ou não? Foi, porque aí eu dou uma disfarçada com essas técnicas que a gente tem de vídeo e tudo, e a experiência em si. Mas o que eu gosto de contribuir mesmo, sabe? Melhor elogio para mim é quando o cliente vem e fala assim, nossa, parece que você trabalha com a gente. Eu fico mega feliz. Eu ouço isso direto, sabe? Eu gosto disso. É bom, do né? reconhecimento. Eu confesso que eu vou atrás, sim, do reconhecimento, porque eu me aprofundo, eu me dedico, eu me comprometo, sabe, com as coisas. Eu estudo no detalhe, eu quero entender qual é o propósito desse evento. Ai, a gente tem que dar uma injeção de ânimo nos colaboradores. Qual o propósito? Precisa puxar, precisa vender, porque não sei o quê. Não. Qual o propósito? Não, a gente tem que deixar eles tranquilos, a gente está no processo de fusão e aquisição, ninguém vai ser demitido, não sei o quê. Eu me preocupo muito com o briefing.
né? É importante. Eu quero saber, então eu tô lá e visto a camisa mesmo, não literalmente, mas e eu quero ser útil, entende? Claro, e não, na TV também, quando eu faço alguma coisa, eu falo, Uhum. eu não quero que meu público perca tempo. Meu espectador, não pode perder tempo. Quero falar uma coisa que seja útil para ele. Claro. Ou que ele se reconheça, ou que ele precise saber, ou que amplie a capacidade dele de percepção. Essa coisa de perder tempo não é comigo, sabe? Não dá, né? No ao vivo, na TV, teve alguma notícia que te abalou assim? Você falou assim, meu, essa me pegou, assim, não sabia. Você ficou meio assim, balançada. Porque acho que acontece, ainda mais... porque assim, às vezes você já tem ali basicamente a notícia, a pauta ali, ela já vem para você já vai passando, você já tem uma ideia básica, já vai falando conforme a redação ela vai preparando para você, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa preparação, e se teve algum momento, além, né, da questão do avião e tudo mais, desses 7 horas aí no ar, se teve algum momento, algum período que você falou assim, meu... Deu uma canseira, mas eu consegui fazer essa notícia, eu consegui passar tranquilamente. Eu acho que momentos decisivos para o Brasil foram muito estressantes, assim, CPIs, sabe? É a área mais complicada de passar uma notícia, você acha? Eu acho. Política? Eu acho, pelo nosso próprio sistema, sabe? Uma hora o nosso representante, né, o político está engajado num projeto assim, comprometido com um partido aqui, de repente ele está num outro lado, aí você se surpreende, eles fazem novas alianças, né, se ajeitam. Isso é política, né, que vai fazer, né? Uhum. Então, se você não está muito atento a isso, você come várias bolas e aí fica difícil de contextualizar, de explicar ou minimamente reportar para o público o que está acontecendo, né? Uhum. Então, acho que política é uma uma seara mais complexa, assim. Mais sensível também, né? Aí você tem que ficar bem atento, assim. Ainda mais com as redes sociais também, qualquer coisa que você fale hoje também pode ser um reflexo para quem te acompanha ou quem não sabe, né? Ou quem não acompanha. As pessoas já julgam como posicionamento Já teve político. algum caso com você assim, nas redes sociais? Não, mas também eu evito ao máximo, né? Você evita. Acho que raramente você vai me ver me posicionando publicamente sobre alguma coisa assim. Primeiro porque não é também da minha índole, a minha família tem... uma diversidade assim muito ampla, tudo que você pode imaginar, sabe? Tem casamento interracial, vamos dizer assim, tem intergeracional também, sabe? Assim, diferenças de idade bem grandes, tem até primo com primo. Ô, louco, sério? Olha aí. Olha só, hein? Tem pessoas com deficiência, enfim, sem uma perna, sem audição, que a sociedade chama, e as políticas públicas chamam de deficiência, mas para nós, na nossa família, é diversidade, entendeu? É só diferente. Fulano é assim, ciclano é assim, sabe? Certo. Gente separada, juntada, tem de tudo, né? Então, é muito difícil, assim, alguma coisa me tocar tão séria e tão profundamente ao ponto de eu sentir necessidade de me posicionar, sabe? De dizer que isso não é certo, ou é assim que tem que ser feito. Eu acho que eu tenho a empatia muito bem trabalhada, assim. Sim, então, para mim, se não está prejudicando as outras pessoas, né? Se não afeta de forma destrutiva o sistema, é válido, sabe? Então, tá tudo bem. Claro. Bom, a gente sabe que você gosta muito do que você faz muito bem, mas temos que falar, já aconteceu alguma gafe com você na TV? Ai, com certeza já deve ter acontecido. Eu que estou difícil aqui de lembrar. Porque tem várias que a gente vai trazendo. Assim, na internet, por exemplo, eles adoram fazer esse compilado e trazer algumas gafes. Eu quero saber, você fala super bem, tem uma carreira muito boa, mas em algum momento já aconteceu essas gafes? Vira e mexe tem pequenos errinhos, assim, que a gente comete. Eu tenho astigmatismo, né? Então, às vezes, ler TP para mim é muito difícil, assim. Misturo preto no branco, né? Nossa. O fundo preto com a letra branca. Eu pulo linhas, né? Então, já aconteceu. Recentemente, eu estava com o Augusto Xavier apresentando o Rede TV News. Tinha uma prova, um atleta ganhou. Aí, eu falei que ele tinha vencido a prova do 40 metros. Aí, o Augusto, com a ciência, eu falei...
é isso, tal, não sei o que. Aí ele, Mileninha, soprei pra você 400, você corrigir na hora. Eu falei, eu não entendi direito, eu fui procurar onde estavam os 400, mas aí o TP já tinha ido. Já tinha ido, já. Eu entendi o que eu tinha feito de errado. Aí eu falei pra ele, por que você não corrigiu pra mim? Ele falou, não, deixa, depois a gente vê, acho que ninguém percebeu, ali na hora também não deu, porque quando a gente erra no telejornal, cada segundinho que você... erra e você depois tem que consertar, come tempo, né? Uma notícia que cai. Por mais que você porque fale... Porque tá tudo editado, entendeu? Você vai corrigir, enquanto isso já tá rolando a próxima, exatamente. Né? Falta 1 minuto e meio para terminar o jornal. Eu errei e a editora-chefe preparou uma notícia de 1 minuto e 20, porque são 10 segundos para dar o tchau. Como é que eu vou corrigir aquela notícia de 1 minuto e meio inteira? Ela vai embora, porque não tem como acrescentar tempo no jornal. Então vai cair. Aí tem que procurar uma outra... E vai depender da minha fala espontânea. Quanto tempo eu levei para pedir desculpa porque eu errei a informação? 50 segundos sobrar. Não dá para encaixar ali ao mesmo tempo, entendeu? Então, às vezes é melhor até... Nossa, é um sufoco. Então, às vezes, se não compromete tanto, aí a gente fala, bom, vamos cortar para quando pôr na internet, pôr pelo menos certo na internet, né? Mas aí, nesse caso, regrava, corta... Deixa. Às vezes regrava, às vezes corta. Se falou uma coisa a mais que está errada, e corta. Se falou que dá para corrigir, corrige. Essa é a parte boa também da internet, né? Que no ao vivo, às vezes, a gente dá essas escorregadas, mas aí para a eternidade vai ficar correto. Vai ficar legal, né? Vai ficar cortadinho, bonitinho, tudo certinho. Quem viu ao vivo viu que falei errado. Mas aí... acontece bastante, principalmente no link ao vivo. Eu não sei se você já teve essa experiência também, principalmente com delay, acontece bastante. Sim. Às vezes algumas pessoas ficam falando, olha lá, vamos ver, né? Vamos ver como vai se comportar. Porque tem que ter um jogo de cintura, né? Às vezes você fala com uma pessoa, até chegar nela, às vezes não dá certo, então volta, calma, tranquiliza, tal. Você já teve essa experiência assim, de acontecer alguma coisa assim? Mas não de eu ficar nervosa, porque eu gosto do que eu faço, aí eu me preparo para ir lá e para fazer, sabe? Então fica tranquilo. Na TV eu fico super tranquila, eu gosto de improvisar, eu gosto de estar ao vivo. Então isso é maravilhoso para você. Porque as pessoas reparavam quando eu estava na época do Clodovil, é que as pessoas achavam que ele criticava muito, não só a mim, como a todos. O cabelo, a roupa, não sei o que e tal. E para mim, aquilo não soava como uma crítica, sabe? Eu achava que era o jeito dele. Mas sempre foi o jeito do Clodovil, né? Quem o conhece sabe que ele sempre foi assim. E pelo gosto dele, entendeu? Ele acha que eu fico melhor com esse cabelo. É o gosto dele. E era um programa dele, né? E era um programa dele, então ele fazia assim, do jeito que dava a dica que ele achava melhor. Exatamente, eu tinha essa leveza, assim. E acho que isso também é uma coisa que contribuiu para a longevidade da minha carreira, são 20 anos já. Nesse mundo em constante transformação, você vê, até que realmente consegui, né, me manter. Ponderar exatamente as coisas com o peso que elas têm, sabe? Então, nem toda crítica ela é destrutiva. Tira um proveito daquilo. E às vezes é só a opinião da pessoa. A pessoa está com vontade de expressar a opinião dela. Claro. E pode ser tanto positiva quanto negativa. Pô, gostei muito do que você fez aquilo. Às vezes esse elogio também não vai mudar em nada a tua vida. Por que você recebe isso super bem? E às vezes uma crítica você não recebe tão bem, né? Mas também não vai mudar em nada a tua vida, né? Qual o poder daquela pessoa sobre a sua vida? O que você pode fazer de diferente? Você não tem a consciência de que fez o melhor? O melhor que você sabia, o melhor que você podia, na melhor hora possível. Então, é importante ter essa percepção, né? Muitas pessoas às vezes acabam esquecendo disso, mas é o que você falou. Se a gente faz aquilo que a gente gosta todo santo dia, por mais que existem gafes, erros ou desacertos, a gente sempre vai estar tranquilo fazendo o melhor, né? Tranquilo. Milena, bom, a gente vai chegando aqui no final do nosso episódio aqui, o papo tá legal, tá tranquilo. Quero te falar ainda sobre a questão dessa virada, dessa transformação com a internet. Porque eu vejo também que você é uma pessoa que se preparou para isso também, tanto nos cursos, nos eventos, tal. Sim. Quando foi essa virada? Acho que não teve virada, né? Porque desde a minha faculdade eu tô focada, envolvida com a internet, né? Então não teve. E aí quando surgiram, por exemplo, os podcasts que eu
aceitei, né, a proposta da Antena 1 desenvolver um podcast especial para eles, que é esse o lado pessoal, que é entrevista executivos. Tá na segunda edição já, né? Segunda temporada já. É a segunda edição da segunda temporada. A gente estreou ano passado e a gente até ia fazer a segunda temporada no ano passado mesmo, mas aí a gente estrategicamente acabou deixando para esse ano, fazer uma temporada por ano, a princípio. E é um projeto também que nasceu de um contato antes da pandemia, que a pandemia forçosamente estipulou aí uma pausa, mas que depois a gente conseguiu pôr em prática e fazer, né? Ano passado, ainda em pandemia, vamos dizer assim. Mas, então, acho que a internet ela é uma ótima ferramenta, né? A gente conseguiu aperfeiçoar o ensino à distância, que antes era por carta, apostila, não é verdade? Agora a gente consegue fazer um ensino à distância, que na verdade a distância é só física, porque o professor pode estar online, ao vivo com você. Você pode fazer sua pergunta ali na mesma hora, se expressar ali na mesma hora. Acho isso maravilhoso para a educação, para treinamento de pessoas, né? Para autoconhecimento também, sessões de psicologia, a telemedicina agora. Muita coisa olha chegando. Quanta coisa, né? Muita coisa. E o podcast agora também, né? O podcast, na verdade, ele já tem o primeiro boom lá de 2000 para cá, e agora com os videocasts chegando também, né? Um produto maravilhoso. Legal, E aí o podcast também é um desafio que você aceitou. O podcast, sim, você vê. Mas já era de interesse seu ou não? A rádio tinha primeiramente me convidado para fazer um podcast automotivo, né? Tá, mais uma vez, né? Foi daquela época. Mais uma vez esse tema. Aí eu falei, olha, não era bem o que eu queria me desmotorizar, assim, profissionalmente falando. Eu adoro a indústria automotiva, atendo a indústria automotiva até hoje, com o maior carinho, brilho nos olhos. Amo. Tá tudo resolvido isso comigo. Mas, no dia a dia, como desafio profissional, eu estava querendo um outro tema, né? Só para me desafiar mesmo. E aí eu falei, bom, tudo bem, eu posso até desenvolver um automotivo para você, e assim fiz. Mas, se eu fizer um autoral meu também. E aí, no fim, foi esse que a gente emplacou, esse autoral, que se chama Lado Pessoal. Eu entrevisto só CEO level, então, presidente de empresa, gerente geral, ou cargo de CEO exatamente, né? Cada empresa muda essa nomenclatura, principalmente de empresas multinacionais, pode ser brasileira, mas tem que ter uma atuação internacional e minimamente CEO Brasil, vamos dizer assim, né? Pelo menos um país do tamanho como o Brasil. Ou então de regiões, América Latina, América do Sul, Europa, tem até CEO global também. Agora é o próximo episódio, Felipe Schimmer, que é o CEO global da Mercedes-Benz AMG. Então, tá super legal. É um bate-papo revelador, ao mesmo tempo num tom bem descontraído. Eles falam coisas que eles nunca falaram para ninguém. Desculpe os colegas jornalistas que cobrem né, esse segmento. Mas realmente a gente encontrou ali um jeito, uma fórmula que eles ficam à vontade e é muito inspirador, é muito construtivo para quem ouve. Você já escutou? Já sim. Inclusive convido a nossa audiência aqui também a escutar. É maravilhoso, meu. É importante isso. A gente falou sobre o podcast aqui no primeiro episódio. Sim, eu assisti. E assim, legal, né? É bacana pra caramba, né? Fico feliz com a sua audiência, mas assim, é interessante a gente falar disso, porque muitas pessoas acabam confundindo a essência do podcast, do que pode ser falado no podcast. E é interessante a gente já discriminar isso aqui para que as pessoas não confundam. Então, o podcast pode falar de qualquer coisa e pode trazer isso de um modo tão pessoal assim, uma afinidade tão incrível que você tem com a pessoa que está do outro lado, seja no presencial, pelo telefone, no online. Então você constrói relacionamentos, pontes, materiais maravilhosos que ajudam assim a desenvolver histórias incríveis que a gente nem tinha ideia. Então, para isso também que nasce o videocast aqui, né? Coloco você aqui na minha frente, vamos conversar, bater um papo, o que aconteceu lá, tal, tudo. Então, isso são histórias, são pontos incríveis que provavelmente muitas pessoas nem imaginavam. Então, o podcast é maravilhoso. E o seu podcast tá incrível. Incrível, tá legal. Eu já comecei, eu sempre falo aqui, né? Na minha faculdade, meu trabalho final, meu TCC foi um podcast. Que legal. E eu comecei a falar sobre stand-up comedy. Então, eu ia nas casas de show, de comédia, né? Entrevistava ali o comediante, o humorista.
e trazia uma história totalmente diferente, né? O cara que está ali fazendo outras pessoas rirem, ele tem um dia inteiro de preparo sobre piada, o que dá certo, o que não dá certo. Então, é um outro lado, é o lado B, né, do comediante, do humorista, que muitas vezes as pessoas não param para pensar. E aí, quando você traz um podcast também falando sobre isso, sobre histórias, trazendo pessoas que muitas vezes contam sempre as mesmas histórias, né? Até a assessoria também acaba, a gente falou disso aí também, né, de emplacar às vezes um cliente ou uma pauta, sempre vem com aquela mesma história. Então, quando você traz um podcast, a pessoa fala ali, ela traz uma essência dela, uma questão dela, uma história de vida, que muitas pessoas às vezes não tinham a menor ideia. Então, o podcast é super transformador e eu adoro demais. E eu fico feliz que você também tenha entrado aí nesse segmento. Né? Espero que continue também, né? Junto com os seus novos projetos. Tem que conciliar agora a agenda, vai ser um desafio, porque muita coisa tá chegando. Tá chegando, né? Para quem queria o ano sabático, né? Para quem queria o ano sabático, né? Vai ter que, Exatamente. Fazer bastante agenda, né? É isso aí. Beleza, Milena, quero agradecer a sua participação. Agradeço. Tá muito legal o bate-papo, mas a gente vai ficando por aqui. Vamos marcar próximas, tá bom? Quero você de volta aqui, tá bom? Quero agradecer a audiência de vocês que ficaram até o final. Pedir mais uma vez, relembrar você aí de casa para que curta, comente e compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Deixe seu like, seu comentário e com certeza a gente vai ter próximos entrevistados tão maravilhosos quanto obrigada. a Milena, tá bom? É isso, até a próxima e até mais.